aqui como utilizá-lo na prática dentro do ambiente digital para se diferenciar, para se posicionar e para vender mais. É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, como que a gente cria histórias envolventes, que geram conexão e que fazem com que as pessoas se sintam próximas aí à tua marca. Seja muitíssimo bem-vinda de volta ao meu canal, eu sou Carol Valória e por aqui tu encontras conteúdos para te posicionar enquanto autoridade no teu mercado, fazer um glow up na tua vida pessoal e profissional para construir uma vida e um negócio com mais sentido. Se tu gostas desse tipo de conteúdo, não deixe de te inscrever, de deixar o teu like e também de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo por aqui. Agora, bora pro vídeo! Primeiramente, o que é storytelling? É a arte de contar histórias para que a gente consiga se conectar de forma emocional com o nosso público. Sabe quando a gente era criança, que existiam aquelas narrativas, aquelas histórias, e a gente se conecta de uma forma muito profunda com elas? Provavelmente existem situações que aconteceram na tua vida ou na vida dos teus clientes ou ainda no mundo como um todo. E para falar sobre o teu tema central, tu podes conectar aquela história com uma moral da história que tenha super a ver com o propósito da tua marca. Contar histórias na internet faz com que as pessoas prestem mais atenção na gente. E hoje a atenção ela tá muito disputada com outras milhões de pessoas que também produzem conteúdo. Quanto mais tempo a gente passa com uma pessoa e vai se conectando de uma forma bem emocional, mais posicionada a gente fica na mente dela, ou seja, mais ela lembra da gente. Já deve ter ouvido em algum momento aquela estratégia do evento online gratuito durante 3 dias, por exemplo, e aí aqueles profissionais dão uma aula, dão uma palestra e ao final vendem um curso. Uma das principais estratégias nesses eventos é justamente o profissional contar histórias sobre quando ele não tinha determinada coisa e ele conquistou, sobre quando ele, por exemplo, não se sentia tão confiante e depois de algo ele conquistou, sobre como o método ajudou outras pessoas a conseguir determinados resultados. Dessa forma eu faço o meu cliente se identificar com aquela situação e fazê-lo perceber que existe uma solução ali do outro lado, que através daquilo que eu estou vendendo é possível ele alcançar. Então é muito interessante a gente aprender a contar essas histórias, independente se seja numa live, se seja num post, nos stories, enfim, quando a gente para contar alguma história, as pessoas prestam atenção porque elas querem saber ali o final. E mesmo que elas não comprem alguma coisa naquele momento, vai ter em algum lugarzinho ali da mente dela algo que a gente trouxe. Ela vai contar para outra pessoa e aquela outra pessoa pode se interessar pelo que a gente tem a oferecer. Ou ela conta essa mesma história nos stories dela ou nos posts dela, enfim, compartilha o nosso conteúdo porque achou interessante e aí mais pessoas passam a nos acompanhar. Então, contar histórias ajuda e muito nessa parte do posicionamento, quando a gente se posiciona na mente das pessoas que a gente deseja e, consequentemente, a gente passa a vender mais. Beleza, Carol? Mas como fazer isso na prática? Eu separei aqui um exemplo de como que a gente pode fazer esse storytelling, quais são os elementos que a gente precisa ter na nossa história e também separei um passo a passo, mas lembrando que é apenas um exemplo, a gente pode colocar ali a nossa pitada, a gente pode colocar de repente alguma outra forma de contar as histórias. Então, eu, Carol, gosto, de ter exemplos ali para que eu possa me guiar, mas aí depois a gente vai fazendo as nossas alterações. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente é ter um objetivo com aquela narrativa. Qual é a minha intenção ao contar essa história? Por exemplo, quando eu lancei o Portal Estrelar, eu fiz uma narrativa para depois colocar lá nos stories o link da compra. Eu queria fazer uma narrativa de uma forma intencional para que as pessoas pudessem entender como é que funcionava na prática o portal e como aquilo poderia fazer diferença na vida delas. Então, o principal objetivo naquele lançamento foi lançar o portal e vender o portal. Mas eu também já criei narrativas para inspirar as pessoas de que é possível elas chegarem onde elas desejam.
Então eu contei a história de quando diziam que eu faria videozinhos na internet, de quando as pessoas não acreditavam que eu seria capaz de mentorar, quando eu recebia ali mensagens não tão legais dizendo, nossa, só tem 300 seguidores, quem ela pensa que ela é? E aí eu não vendi nada no final. Eu agradeci quem estava ali comigo e quem tinha acreditado no meu trabalho. Mas eu tenho certeza que as pessoas lembraram disso e aquilo foi ali plantado no coração delas, entende? Elas começaram a enxergar a Carol por aquele ângulo. Então, tudo isso ajuda não apenas nas vendas, mas também no nosso posicionamento enquanto autoridade no mundo digital. A segunda coisa que a gente precisa ter em mente depois de ter um objetivo é entender qual é a situação que a gente quer mencionar naquela história. Então, por exemplo, eu trouxe ali como elementos momentos que não foram tão legais assim na minha trajetória profissional, momentos que as pessoas duvidaram de mim. Aqui pode ser, por exemplo, quando tu saíste da faculdade, quais foram as dificuldades que tu enfrentaste, quais foram os momentos desafiadores. Então, aqui nesse segundo elemento, a gente precisa pensar quais são as situações que a gente quer colocar em evidência. A terceira coisa que a gente precisa ter em mente é o estado atual do teu cliente e também dessa história, por onde que ela começa. Então, quais são as dificuldades que o teu cliente enfrenta, quais são os desafios, quais são as situações, quais são os objetivos que tem. Quando eu lancei lá o portal, um dos principais pontos que eu utilizei foi que eu sabia que eu tinha muita bagagem para entregar, que eu tinha muita experiência, que eu estudava muito, mas as pessoas não notavam. O ponto de partida daquela história era esse: uma guria que estudava muito, que tinha muita bagagem, mas que não estava conseguindo atingir os resultados que ela queria. Isso aqui faz com que a pessoa do outro lado se identifique muito, caraca, eu tô vivendo nessa situação. E aí ela para prestar atenção na tua história e querer saber o final. Afinal de contas, ela tá vivendo isso. Qual será o final da tua história? Será que pode ajudar no final dela, ali naquilo que ela deseja alcançar? O quarto ponto é uma mudança. Então, tu tá vivendo num ponto A, tu tá vivendo alguma situação não tão legal, e aí acontece uma mudança. Foi aí que eu conheci uma pessoa que me ajudou, foi aí que eu decidi fazer diferente, foi aí que aconteceu algo muito importante na minha trajetória, foi aí que eu decidi dar um basta. Aconteceu tal situação e eu decidi dar um basta nisso. O quinto ponto é o ponto B, é o ponto de transformação, é o ponto que a tua cliente vai se enxergar ali com aquele resultado que ela tanto deseja. Depois que eu passei por tal mudança, depois que eu fiz tal coisa, a minha vida mudou. E aí eu passei a conquistar isso, a ter isso, E aí aquela cliente passa a ver, eu preciso dessa mudança para conquistar todas essas coisas que eu também quero realizar. E o sexto ponto que eu trouxe aqui para evidenciar é a moral da história. Então, por exemplo, quando eu lancei lá o portal, que eu contei que eu não estava num momento tão legal da minha carreira, que eu estudava, mas as pessoas não notaram, e aí eu decidi mudar, e aí tal. No final das contas, a moral da história é, eu não quero que mais mulheres passem por isso. Por isso, eu criei o método aqui, o portal Estrelar, para que tu não passe por isso, para que tu também alcance esses resultados e assim por diante. Os outros pontos que podem te ajudar a pensar na tua história é o seguinte. Ponto número 1, quais são os personagens da tua história? Porque pode ser que a tua história não seja necessariamente conectada a ti, mas pode ser que tenham outras pessoas no meio do caminho. Pode ser que tu estejas contando a história da tua cliente, a tua cliente esteja vivendo algo que tu desejas contar para outras pessoas. Pode ser também que seja num formato de depoimento. Pode ser que tu tenhas visto em algum lugar alguém contando aquela história e aí tu relacionou com a tua vida. Então, podem ter diversas situações. Pensa quem são os protagonistas, quem são os coadjuvantes, quem é que tá ali na tua história. Outro ponto que pode ajudar, aqui o segundo ponto, é a gente começar pelas dores da cliente, pelo que vai interessar a cliente. Então, por exemplo, eu já tive algumas alunas que queriam contar a sua história de vida, a sua trajetória profissional, e aí contavam, por exemplo, a sua narrativa como quando eu saí da faculdade, e às vezes, no dia a dia, as pessoas não estão interessadas em saber sobre ti, mas sobre elas.
Então, se a gente começa um título mais orientado para elas, para o que elas vão ganhar ou o que ela está vivendo no momento, maior a probabilidade da gente parar ali a atenção, prender a atenção dela e ela continuar assistindo. Tô dizendo aqui que não é para fazer nunca um post com quem sou eu, uma história que eu quero contar ali que vai começar comigo, o que eu quero fazer. Não tô dizendo isso, mas eu tô trazendo aqui elementos que podem te ajudar em outras vezes que tu desejas ser mais intencional, chamar mais atenção ali dos teus clientes, dos teus seguidores e de quem estiver te assistindo. Então, ao invés de começar com quando eu saí da faculdade, tenta pensar na moral da história primeiro. Então, por exemplo, eu quero contar nessa história que eu passei perrengue, mas que valeu a pena por eu ser autêntica. E naquele momento que eu estava na faculdade, eu decidi bancar alguma ideia. E aí pode ser que a tua cliente esteja num momento de: poxa vida, eu tenho tantas ideias, eu não consigo colocar em prática, eu tenho medo de ser julgada pelas minhas ideias. E aí um bom título poderia ser: você tem medo de ser julgada pelas suas ideias e de bancar aquilo que você acredita? Quando eu saí da faculdade, tarará, tarará, aí a gente conta algo nosso para que ela consiga fazer essa conexão. Faz sentido? E o terceiro ponto que eu acho que pode te ajudar a construir as tuas histórias é pensar num cenário. Onde que se passa essa história? Com quem se passa, primeiramente, ali nos personagens, mas também onde que tu estavas quando aquilo aconteceu. Isso também ajuda ali, dá um toque bem de narrativa para que as pessoas possam se imaginar. Às vezes a gente pode colocar até o cheiro que a gente estava sentindo, a forma que a gente estava se sentindo, sabe? Todos esses elementos, eles fazem muito sentido para que a gente possa se conectar com o nosso público e aquelas pessoas também possam sentir. Quanto mais emoções tiverem nas tuas histórias e quando tu estiveres contando ali as tuas narrativas, mais as pessoas vão se conectar e mais posicionada tu vai estar na mente delas. Eu espero muito que o vídeo de hoje tenha feito sentido por aí. Se ele fez, me conta aqui embaixo, envia agora para alguém que pode se beneficiar desse conteúdo e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!